Bom, gente, hoje não é um culto normal de domingo, porque hoje é encerramento, né, da cruzada de curas e milagres que começou ontem. Amém? Quem esteve aqui ontem já saiu daqui, né, recebeu muitas bênçãos e hoje continua. Amém? Tem gente que estava aqui ontem, recebeu bênção e voltou para receber mais bênção. Então, esse é espertinho, esse aí não é bobo não. Agora tem gente que não veio, né? Não sei por que não veio receber do Senhor. Mas fala para o irmão perto de você, mas você está aqui e vai receber a parte dele também. Aleluia. Deus é bom? Não estou desfazendo assim da oração do pastor Gediniel, que ele fez aqui, amém? Que as pessoas lá na sua casa iam receber. Quem não pôde vir, amém? Glória a Deus. Quem podia vir e não veio, perdeu. Fala para o irmão perto de você, perdeu para você, irmão, porque você vai receber o dele. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Uma cruzada de curas e milagres. Só pode acontecer curas e milagres, porque nós não estamos trabalhando independentes de Deus. Nós trabalhamos junto com Deus. Nós somos parceiros de Deus, mas Deus também é nosso parceiro. Quem entende isso aqui? Amém? Então aquilo que nós nos propusermos a fazer aqui na terra em prol do reino de Deus, Ele vai pegar junto com a gente. Assim como nós pegamos junto com Ele na sua obra. E essa parceria, essa cumplicidade entre nós e Deus e nós se chama aliança. E é por causa de uma aliança que todas essas coisas acontecem. Não vou pregar aqui sobre aliança. Pode ser que você pense, ele vai falar sobre aliança de sangue. Não vou falar sobre isso não. Eu queria, irmãos, expressar uma coisa para você aqui que pode ser que algumas pessoas nunca ouviram isso. A questão da cura, a cura sempre esteve no coração e nos planos de Deus para o homem, até antes do pecado. Isso sempre esteve no coração de Deus, que os homens tivessem saúde, tivessem vida. Isso foi um plano original. Sabe, meus irmãos, tem um texto que nós vamos ler aqui hoje. Inclusive eu queria que você abrisse já lá, vamos ler, vamos começar por aqui. Gênesis 2. Já que nós estamos falando de planos de Deus, nada melhor do que ir lá no começo, na criação, para falar um pouquinho sobre o que estava no coração de Deus quando Ele planejou as coisas para o homem. Porque você pode achar que toda a criação foi algo assim que surgiu, Deus falando e acabou. Não, Ele planejou. Com certeza Ele planejou. E nos planos dEle estava a cura e a vida para o homem. Amém? E aqui no Gênesis 2, no versículo 7 até o 9, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Fala para uma pessoa perto de você aí, boas para alimento. E também, Ele fez as árvores boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim. Havia uma árvore, eu quero falar sobre isso hoje, né? Eu quero falar sobre a árvore da vida. Um item tão importante para a vida do homem e pouco falado. Poucos pregadores você vai ouvir falando sobre a árvore da vida. Quando a gente vai falar lá alguma coisa, a gente fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Normalmente esse é o assunto mais pregado nesse texto.
E diz assim, ó, no meio do jardim. Vou ler de novo aqui. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diga assim, haviam duas árvores especiais. Ok? Quem está entendendo isso aqui? Nós precisamos entender, irmãos, qual era a função dessa árvore. Porque, desculpa eu falar, mas muitos de nós ainda temos aquela mentalidade de Deus, daquela coisa bem fantasiosa. Se você falar alguma coisa tecnológica da parte de Deus, as pessoas falam, não, Deus não mexe com tecnologia. Eu posso provar para você na Bíblia que Ele mexe com tecnologia. Não vai ser o caso dessa noite. Deus fez assim e aconteceu e tal. Como se Deus não tivesse as maneiras e os planos que Ele traçou para todas as coisas. Antes do homem pecar, Deus havia traçado um plano e ia ser daquele jeito e ponto final. Olha, bacana, ia acontecer tudo muito bom. Agora, uma coisa que nós precisamos saber é que nesse plano de Deus havia uma árvore que tinha uma função, uma funcionalidade. E lógico que o homem usufruía disso. Aqui está dizendo que Deus fez todas as árvores para alimento, uma árvore no meio do jardim, a árvore da vida, e uma outra árvore também no meio do jardim, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vamos entender a função primordial desta árvore. Vamos fazer algumas perguntas. Essa árvore da vida, o homem se alimentava dela? Pergunte para o irmão perto de você. Os homens se alimentavam da árvore da vida? Lógico que sim. Não, pastor, Deus disse que é para não comer. Não, Deus não falou da árvore da vida. Nós vamos ler os textos. Deus disse para o homem não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquilo ficou batendo tanto dentro dos homens que eles foram lá e desobedeceram a Deus e comeram. Ele não falou da árvore da vida. Aliás, irmãos, a árvore da vida era responsável pela eternidade do homem no que diz respeito ao espírito, à alma e o corpo. Muitas vezes, irmãos, nós imaginamos as coisas de Deus como sendo algo mágico, e não é. Ele mantinha Adão e Eva sem doenças. Ele mantinha. Se vocês repararam na leitura que nós fizemos, ele fez um lugar especial para separar o homem das coisas ruins. O homem estava separado. O que significa a palavra separado, irmão, no grego? Quem sabe aí? Hã? Quem sabe? Santo. Fala para uma pessoa, santo. No grego eu falei, na Bíblia. A palavra santo na Bíblia é separado. Então o homem foi feito para ser santo, para ser separado para Deus. E Deus ia fazer de tudo para cuidar muito bem dele. E ele cria um lugar, ele estabelece coisas para funcionarem naquele lugar, como alimento, como uma árvore especial e sobrenatural que havia lá, que mantinha longe dele doenças e qualquer tipo de coisa que pudesse acontecer. Vamos continuar a leitura para você entender um pouquinho, meu irmão. Porque se você entender o que eu estou pregando aqui, você não sai doente daqui hoje. Hoje você não sai daqui doente. Você não sai com enfermidade, nem doença. E nenhum tipo de coisa ruim, porque o Senhor providencia as coisas boas para o seu povo. E diga para uma pessoa perto de você, se você tem Jesus, você é povo de Deus. Gênesis 2, vamos ler aqui o 15 e o 17, para ver se ele comia ou não.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Era um lugar separado. Você entende que o jardim do Éden era um lugar? Quem entende isso aqui? Não era o mundo todo não, irmão. Era um lugar. Inclusive, os arqueólogos são doidos para achar esse lugar aí, mas não vai achar nunca. Até mesmo porque nós vamos ver até que essa árvore aqui não está mais aqui na Terra. Essa árvore não está mais aqui no planeta Terra. Olha que coisa interessante. Mas, pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Calma que eu não estou aqui dizendo coisas da minha cabeça, não. Nós vamos ver tudo isso aqui na palavra de Deus. Amém? Olha aqui que interessante. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ó, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Ok? Entendeu isso? Agora o que ele diz aqui? Só de uma que não podia. Se eu posso comer livremente da árvore da vida, eu não vou comer? Não faz o menor sentido, né? Porque tem alguns teólogos que dizem, por que eles não pegaram da árvore da vida? Irmãos, a árvore da vida não dava vida eterna assim, ó. Comi um fruto, pronto, estou eternamente, né, vivo como Deus. Não. Nós vamos ver que a árvore da vida era um alimento que se podia comer para manter a vida, manter a vida, manter a vida. Está aqui ou não? É que nem a sua salvação. Só vir aqui na frente, comer uma vez, aceitar Jesus não é o suficiente. Você tem que comer todos os dias da palavra de Deus, da vontade do Espírito. Senão a gente vê aí como os crentes andam vivendo por aí, né? Totalmente sem vida em si próprios. Mas vamos falar do que nós estamos dizendo aqui. O Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui, irmãos, está provado aqui que o homem comia da árvore da vida. Amém? De todas as árvores você pode comer, menos de uma, que foi a que derrubou o homem no pecado, ok? Que no final das contas ele foi lá e comeu até essa. Não, fala aí, irmão. Fala se isso não é coisa da gente mesmo. É ou não é? É só falar para o cabra, não pode. Não, é só um pai falar para o filho, não pode. Ele vai dar um jeito de fazer. Está aqui ou não? Não é uma característica interessante da vida da questão da humanidade? É desse jeito. Falou, olha, você pode pegar tudo aí, menos isso aí. Tá bom? Beleza. Aí ele vai lá e ó, come daquilo que não deveria. Olha que coisa. Irmãos, qual era o propósito desta árvore lá no jardim? Essa da árvore da vida eu estou falando. Não vou falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Qual era a função dessa árvore? Vamos ver aí, Gênesis 3, vai falar da queda do homem, mas também a gente vai tirar algumas coisas boas aqui. Qual era a função? Gênesis 3, 22, até o 24 nós vamos ler. Então disse o Senhor, aqui ó, o homem já tinha pecado. Deixa eu só explicar aqui. O homem já tinha pecado, já tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele se alimentava da árvore da vida, por isso que ele tinha vida, por isso que ele não tinha doenças. A árvore da vida estava lá servindo ele. Amém? Mas aí ele vai e peca. Aí se você for ler o texto, o capítulo 3 de Gênesis, que é a queda do homem, você vai ver quanta maldição entrou na vida do homem, quanta coisa ruim entrou na vida do homem. E aqui no verso 22 diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do... porque eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal.
assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da onde? Olha aí, da árvore da vida. Então, irmãos, até aquele momento, o homem poderia comer de todas as árvores do jardim do Éden, inclusive a que ele comia, com certeza. Mas aqui Deus fala assim, olha, agora que ele é conhecedor do bem e do mal, nós vamos ter que romper o acesso dele à árvore da vida, para que ele não continue a se alimentar da árvore e viva eternamente e seja como um de nós. O que o Senhor Deus está querendo dizer aqui, irmão? Está querendo dizer o seguinte, ó, dentre todas as maldições que caíram sobre o homem, a maior de todas, foi o Senhor ter afastado ele da árvore da vida. Porque quando o Senhor afasta o homem da árvore da vida, Ele tira o acesso do homem daquela parte sobrenatural de Deus que trazia para ele vida. Daquela parte sobrenatural de Deus que protegia ele de doenças, que protegia ele do envelhecimento, das coisas ruins, da deteriorização. Que nós experimentamos hoje. Sabe, queridos, uma das coisas interessantes desse texto é que a partir daquele momento que o homem é lançado para fora do jardim, ele perde o acesso a essa árvore, que era a árvore da vida, ele começa a envelhecer e as doenças começam a agir na vida dele e dos seus descendentes. A ponto de que não havia morte. Mas mesmo vivendo muitos e muitos anos, porque ele ainda estava sobre o efeito da árvore da vida nele, ele viveu durante muitos e muitos anos e depois morreu. E a morte, as doenças, as enfermidades começaram a tomar conta desse mundo. Um homem que vivia na antiguidade 700, 800 anos, lá, perto de quando eles foram expulsos do jardim do Éden, para chegar igual na nossa época, vive o quê? 80? 90? Isso agora, né? Porque há uns anos atrás era bem menos. Você vê quanto aquela essência de Deus saiu do homem. Escutem o que eu estou te falando. Se Jesus não voltar para os próximos anos, que eu acredito que ele volta, você vai ver o efeito dessa geração de hoje no que diz respeito à longevidade. Escute o que eu estou te falando. Você vai ver que a longevidade do homem vai cair bruscamente. Sabe por quê? Porque a essência de Deus, aquilo que Deus causa no homem, não está mais na vida dessas pessoas. Fala para o irmão perto de você, mas você é a igreja. Amém? Sabe, meus irmãos, essa questão que nós estamos vendo aqui é muito importante para a tua saúde. Tanto sua saúde espiritual, sua saúde na alma, na mente e a sua saúde no corpo. Quando o homem é privado do acesso à árvore da vida, as coisas começaram a ir de mal a pior. Foi expulso, você vê que foi colocado anjos e espadas flamejantes para não chegar mesmo. Ninguém mais podia voltar para trás naquele caminho. Não poderia se voltar para trás. E aí o homem vai viver a vida dele. O homem vai
decaindo até a ponto de morrer. Fala para o irmão perto de vocês, sabia que não era para, no plano de Deus não era para nós morrermos, irmão? Você sabia disso ou não? No plano de Deus não é para a gente morrer. Não era para Adão morrer, não era para ninguém morrer. Esse não é o plano de Deus. Isso veio por causa do pecado, da desobediência do homem. Como que o homem poderia, irmãos, viver eternamente comendo da árvore da vida? Como que isso poderia acontecer? Porque na árvore da vida, meus irmãos, o nome já diz, tem vida, tem cura. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 22. Irmão, isso aqui que nós vamos descrever está na Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém vai vir para a terra, ok? Escuta o que eu estou te falando. Nova Jerusalém vai vir para a terra, que é onde está o trono do Senhor, onde está o trono de Deus e onde está o trono do Senhor Jesus Cristo. E João, ele tem essa visão e vê exatamente isso aqui que ele vai relatar aqui. Verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida. Repete comigo, água da vida. Quem reparou que com Deus tudo é da vida, da vida, da vida? Quem reparou isso aí? Árvore da vida, água da vida, é luz da vida. Não tem morte em Deus. Não tem doença em Deus. Não é da natureza dele. Brilhante como cristal. Olha aqui, olha de onde saía. Presta atenção nos detalhes desse texto, que isso aqui vai esclarecer muita coisa. Que saía do trono de Deus e do... Da onde saía essa água? Do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Fala para uma pessoa perto de você, acho que ela cresceu bastante essa árvore. Diz que ela pega de um lado ao outro, nesse lugar, tem um trono de Deus. Imagina, você tem imaginação? O trono de Deus está lá, Deus e o Cordeiro. Debaixo do trono dele está fluindo água e se forma um rio, e a árvore da vida está ali. Fala para o irmão perto de você, não está mais no jardim do Éden, irmão. Olha que coisa maravilhosa, meu. Agora, olha isso aqui. Que produz 12 frutos. Ei, produz 12 frutos. Sabe aquela árvore, sabe por que eu imagino que Adão comeu a árvore do conhecimento? Que ele já estava acostumado a rachar uma fruta com a sua esposa, uma vez por mês. Fala para uma pessoa, 12 frutos. Quantos meses? Ah, ela não dá mais que isso? Não, ela dá 12 frutos. Eva dividia aquele fruto. Agora olha que interessante, irmãos. Fala para um irmão perto de você. Se tivesse doença, fala para um irmão perto de você. Era só pegar as folhas da árvore e fazer um chazinho, ó. Não, pastor, que isso? Como assim? Leia o texto. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Fala para quem está perto de você. Eita, fazer um chazinho dessas folhas aí, ó. Já era, meu filho. Cadê a doença? É para a cura dos povos.
Aleluia. Mas pastores, isso aí não é literal, porque não sei o que, não sei o que. Meu filho, nós estamos falando de Deus, rapaz. Eu já fui em lugares aí passear que é tão lindo que é quase parecido com um lugar desse. Você vê árvores assim frondosas atravessando o rio. Só não tinha o trono de Deus lá. Mas tinha uma cachoeira bonita assim. Dá para imaginar, ué? O plano de Deus original, irmão. Nós estamos vendo aqui qual que é o plano dele. E as suas folhas, e as folhas da árvore, são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos, sem novidade. Quem já serve aqui, sem novidade. Quem não serve aqui, vai ser uma grande novidade, né? Vai ter que servir lá. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Agora isso aqui é muito importante. E já não haverá noite, nem precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Espera aí. Vamos entrar para a ciência. Eu gosto muito, meu irmão, de falar de ciência. Porque eu vejo Deus, o Pai da ciência. Tudo começa com Ele. Ele que fez todas as regras da ciência. Nós estamos falando de uma árvore que produz frutos que tem o poder de manter o homem eternamente. Nós estamos falando de uma árvore que as suas folhas curam. E curam nações. Então vamos falar de planta. Estamos falando de árvore? Fala para uma pessoa perto de você. Vamos falar de planta então. Essencialmente o que uma planta precisa, irmão, para viver. E que mais? Água e luz. Não precisa de solo, irmão. A minha cunhada tem uma... Como é o nome daquela planta que fica pendurada lá? Linda. Dá flores. Você gosta? Orquídea. Minha cunhada tem uma orquídea que eu acho a coisa mais linda. Daquelas flores... As raízes estão assim, ó, pendurada num varal. Falei, mas o que é isso aí? Ela falou, é uma orquídea. Mas não está na terra. Não precisa de terra. Eu venho aqui, dou uma borrifada de água, 1, 2 por dia, não sei quanto que é, e deixo na luz. Ah, então precisa de luz e água? Fala para quem está perto de você. Luz e água. Estou falando do natural. É o essencial, ok? Até mesmo se você falar do solo, se o solo não tiver pobre, também não vai rolar nada. Mas vamos falar de luz e água que são essenciais para uma planta, no natural. Se você tirar uma dessas duas coisas, a planta morre. O solo pode ser o mais bacana que tiver, morre. Mas nós não estamos falando de uma árvore, de uma planta natural. Fale para 2 irmãos aí. Estamos falando do sobrenatural. Para uma árvore sobrenatural, ela precisaria do que, irmão? Água, fala aí. Sobrenatural. E ela precisaria do que? De luz sobrenatural. E o que nós acabamos de ler lá? Que debaixo do trono de Deus vem água e passa pela árvore. E diz nesse mesmo texto que não precisarão mais de o quê? Sol. Porque a própria luz do Senhor invade todo aquele lugar. Aquela árvore é sustentada, meu irmão, por água sobrenatural, água da vida. Aquela árvore é sustentada por luz sobrenatural, luz do Senhor Jesus. Aí você fala, mas pastor,
Você não está viajando muito nesse negócio? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se a Bíblia não falasse nada sobre esse assunto, tudo bem, mas a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Essa árvore tinha o poder de cura, meu irmão. Tem o poder de cura, porque ela se alimenta da essência de Deus, da água que sai do trono de Deus e da luz que emana do Senhor Deus. Aí, o que a Bíblia fala do Senhor Jesus, meu irmão? O que é que a Bíblia fala do Senhor Jesus? Vamos lá. João 4,14, abre aí sua Bíblia. Fala para uma pessoa perto de você. Desligue. Fala aí para ele. Desligue o racional. O Senhor diz que as pessoas espirituais discerniriam todas as coisas espiritualmente, não racionalmente. Quem está no racional aí está viajando. Desliga o racional e entra no espiritual. João 4,14. O que é que diz aí? Hã? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para o quê, irmão? Para o quê, irmão? Fala para quem está perto de você. Achamos a água sobrenatural. A água da vida. A água que dá a vida eterna. Diz que Jesus, quem tivesse Jesus do interior dele, ia fluir, assim como do trono lá do Senhor fluía a água sobrenatural. Olha aqui, vamos lá, vamos em frente. Aí você vai lá para João 8, 12. João 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da... luz da vida, água da vida, fluindo do Senhor, alimentando aquela árvore. Pastor, onde você quer chegar? Já já eu chego. Irmãos, entenda. As pessoas pensam que Deus muda de plano. Deus não muda. Que nem tem gente que pensa assim, fala: Deus fez o homem e deu tudo errado, né? Não, não deu errado. O plano de Deus não deu errado. Deu errado para a vida do homem. Mas Ele vem e corrige tudo de uma maneira agora que Ele não queria entrar com isso. Ele não queria mandar o único filho dele para morrer no nosso lugar. Mas por necessidade teve que acontecer esse plano. Quem está entendendo isso aqui? Mas Deus não se deixa vencer em momento nenhum. Fala para o irmão perto de você: nós ainda vamos viver. Nós vamos viver o plano original de Deus. Ele não vai abrir mão dos planos dele, não. Ah, não deu certo, joga a árvore da vida fora, bota fogo, mete machado. Não. Deus nunca perdeu e nunca vai perder, meu irmão. Nunca. Abra aí a sua Bíblia, então. Apocalipse 2:7. Engraçado que isso aqui está sendo falado para a igreja, hein? Tem mais essa ainda, hein? Está falando para toda a humanidade, não. Está falando para a igreja. Aqui na minha Bíblia, isso que nós vamos ler está dentro de uma carta que foi mandada ao anjo ou ao pastor da igreja de Éfeso.
Muito provavelmente era Timóteo. Muito provavelmente era Timóteo. Ele foi mandado essas cartas. João manda essas cartas para as igrejas, dizendo algumas coisas que precisavam ser corrigidas, alguns elogios, alguns pontos que precisavam ter atenção. E aqui no final da carta para a igreja de Éfeso, olha que interessante, está escrevendo para o pastor, está escrevendo para crentes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ele não vai abrir mão do plano original dele. Ah, não deu certo lá, vai dar certo aqui. Porque se a serpente meter a cara aqui, eu corto a cabeça dela. Ela nem vai estar mais aí. Vai estar queimando no lago de fogo, Satanás. Eita, coisa boa. Olha que coisa gostosa de falar, meu irmão. Satanás vai queimar no lago de fogo. Fala. Eita, coisa boa, meu irmão. Rapaz, que coisa boa de falar, gente. Amém? Glória a Deus. Sabe? Olha que coisa interessante que nós acabamos de ver aqui. Por que eu vou ter que me alimentar da árvore da vida? Fala aí, pergunta para uma pessoa. Por que a gente vai ter que se alimentar da árvore da vida? Responde para ela. Porque senão tu vai morrer, filho. Tá aqui ou não? Olha, vou falar uma coisa para você, viu? Tem uma coisa que falou aqui no texto, não sei se você reparou, né? Pode ser que você não tenha reparado. Diz às igrejas, ó, não é isso que está escrito aqui? O que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Está falando com a gente isso aqui. Ao vencedor. Onde tem vencedor, tem perdedor, meu irmão. Fala para o irmão perto de você. Existe algo a se vencer em torno. O plano original de Deus é que nós ainda venhamos a nos alimentar da árvore da vida, assim como foi o plano original dele. Amém? Porque algumas pessoas pensam assim, não, agora a igreja, tal, legal. A igreja, irmão, vai até um determinado ponto. Depois será feito novos céus e nova terra. Quem entende isso aqui? Você entende isso? Nós estamos em uma empreitada que nós mesmos fomos os responsáveis por isso. Nós estamos tendo um trabalho que nós não deveríamos ter tido. Não estava nos planos de Deus. Sabe, meus irmãos, hoje quando nós orarmos aqui pelos enfermos, eu queria que você tivesse bem a noção do que vai acontecer. Porque agora eu vou entrar num ponto bem legal mesmo. Esse texto que nós lemos diz que tinha uma luta a vencer. E que aquele que vencesse ia comer da árvore da vida. Que árvore da vida? Aquela que nós lemos lá em Apocalipse 22, do 1 ao 5, que está lá na Nova Jerusalém, no paraíso de Deus. Mas até que chega esse dia, agora preste muita atenção. Mas até que chegue o dia em que os planos originais do Senhor vão entrar em ação, até lá, fale para dois irmãos perto de você aí, nós somos a igreja. A igreja é quem leva agora a cura para as nações. É a igreja que leva a cura para as nações. Diga assim, a igreja é a árvore da vida agora. A igreja é a árvore da vida agora. Por que nós somos a árvore da vida, pastor? A igreja, irmãos, tem a cura espiritual para o mundo.
A igreja, meu irmão, tem a cura da alma para as pessoas. A igreja tem a cura do corpo. Vamos ler daqui a pouco alguns textos que falam sobre esses assuntos. A igreja tem o mesmo poder que aquela árvore tem, até que os planos de Deus se consumem totalmente. A igreja se alimenta das mesmas coisas que aquela árvore. Nós nos alimentamos da essência do Senhor. Amém? Quem está aqui? Vamos ver aqui alguns textos aqui. Marcos 16. A igreja é a cura espiritual para as nações. Olha que interessante aqui. Marcos. Aleluia. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja é a cura espiritual das nações, irmãos, com a pregação do evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer, será condenado. É nós que devemos fazer isso. Hoje a árvore da vida que providenciava todas essas coisas boas para o homem não está mais aqui na terra. Está com o Senhor. Mas a igreja está aqui agora. Salmo 107. Salmo 107. 20. Aleluia. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que era mortal. Irmãos, a palavra de Deus cura a tua alma. Se você for curado na alma pela palavra, o seu corpo vai responder à altura. Se tiver cura na sua alma, se você crer naquilo que está sendo pregado aqui, o seu corpo vai corresponder com aquilo que você está crendo. E Marcos, volta lá em Marcos 16, no verso 18, diz assim: no ide lá por todo mundo. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. 18. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Aqui, se impuserem as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Irmãos, eu não quero fazer nada que não esteja na Bíblia. Se hoje você está com uma enfermidade aqui, nós vamos impor as mãos em você e vamos cumprir a palavra. E toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus, porque o poder é dele. A essência que flui em nós, a água da vida que flui em nós, a luz do Senhor que está sobre nós, vai fazer o enfermo ser curado. Quando nós falamos de água, irmãos, aqui já entrou algumas simbologias do Senhor. Vou encerrar aqui para você entender isso. Quando nós falamos de água do Senhor, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Do nosso ventre fluirão rios de água viva. O que é que tem por dentro de você, irmão? Diga assim: o Espírito Santo. Ele vai fluir com poder, como se fosse um rio caudaloso, com esse poder de vida, meu irmão. Isso está na Bíblia? Lógico que está na Bíblia. João 7. Vamos ler o 39. 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Presta atenção. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ei, o que é sede? É uma necessidade, irmão. Sede é uma necessidade básica para a vida.
Pode ser que você esteja aqui, você não esteja com sede de beber água, eu peço para alguém levar uma garrafinha d'água para você aí, não é isso não. O Senhor está falando, qual é a sua necessidade aqui essa noite? O que é que precisa ser saciado na sua vida aqui essa noite? Aí eu quero a cura. Então é a cura que flui do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, Jesus não está aqui. Presta atenção aqui naquilo que nós estamos mostrando aqui para você. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios do quê? Água viva. Aquele mesmo rio que está fluindo lá, vai fluir de nós. Aquele mesmo poder sobrenatural vai fluir da gente. Agora o mais interessante está aqui. Ele disse todas estas coisas para aqueles que estavam ouvindo e para nós. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Ei, Jesus já foi glorificado, o Espírito já foi dado. E diz que ele flui do nosso interior. Então quando nós impusermos as mãos sobre os enfermos essa noite, esses rios vão fluir da nossa vida para o enfermo. E a luz, irmão, da vida também está sobre você. A luz, meu irmão, é aquilo que nós recebemos da palavra. A luz, fala assim, diga comigo assim, a luz ilumina. Sabe por que as pessoas sofrem, irmão? Porque a mente delas está em trevas. Porque na mente delas existe trevas. Mas quando a palavra chega, as trevas se dissipam. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, nós temos a palavra e nós temos o Espírito. Cada um de vocês que crê no Senhor Jesus, que tem a palavra e tem o Espírito, está fazendo a função daquela árvore da vida. Até que a igreja chegue até o fim como vencedora. E aí os planos de Deus vão voltar ao original, do jeito que Ele quer. É Ele que quer. É uma questão, irmãos, é uma questão de honra. Eu não sei quanto a você, mas se eu fosse Deus eu também ia fazer a mesma coisa. Fala, Satanás, você derrubou meus planos, mas deixa comigo. Esse povo ainda vai comer da árvore da vida de novo. E é isso que Ele está fazendo. Eu não sei o quanto você crê, mas uma coisa eu tenho certeza: o Espírito de Deus está aqui habitando em nós. A luz da compreensão da palavra você recebeu, do entendimento da palavra você recebeu. Agora é só deixar o rio fluir. Nós lemos um texto ali, muito simples: imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Mas, pastor, qual é que tipo de doença que é? Todas. É doença. Se é doença para o espírito, é muito fácil de resolver. Você quer ver como que resolve? Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Escuta o que eu estou falando.
Tem alguém aqui dentro que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Porque essa é a cura espiritual, é colocar Jesus na sua vida. Tem alguém nessa condição? Faz um sinalzinho assim que eu vou orar junto com você para você receber Jesus. Espiritualmente vai ser curado agora. Tem alguém? Todos são crentes? Todos são salvos? Pergunta aí para duas pessoas aí, um do lado do outro aí, ó. Pergunta aí, você é crente já? Você já é salvo? Você já é crente? Você já é salvo? Cura para a alma. Cura para a alma. Fala para o irmão perto de você, vá fazer o rema, meu filho. Vá estudar a palavra. Vá nos cultos ouvir a palavra de Deus. Em casa ou em qualquer outro lugar, você não vai curar a sua mente. Só com as coisas do Senhor. E no corpo, o que a Bíblia diz? Vamos impor as mãos e eles vão ser curados.